Quero começar contando que o governo sofreu uma derrota logo na instalação da CPMI do INSS e viu opositores serem eleitos para a presidência e a relatoria da comissão. O Andrianelli, já havia parlamentares indicados pelo próprio presidente da Câmara e também do Senado para essa comissão, mas pelo jeito a oposição conseguiu se articular assim aos 45 do segundo tempo, meu amigo. Bem-vindo. Conseguiu sim, viu, Evandro? Ótima tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Só para eu tirar aqui para não ficar me ouvindo, a gente destaca que houve uma indicação por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que o senador Omar Aziz fosse então o presidente dessa comissão parlamentar mista de inquérito, essa comissão parlamentar de inquérito que apura as fraudes que ocorreram lá no INSS desde os últimos anos. E aí, essa indicação para que fosse Omar Aziz o presidente do colegiado acabou não sendo levada em consideração, ela não teve a votação da maioria dos membros e, por isso, então, quem foi eleito depois de uma ampla articulação por parte da oposição ao governo foi o senador Carlos Viana. Imediatamente após, então, a eleição de Carlos Viana para fazer a presidência dessa comissão parlamentar de inquérito, houve também a derrubada da indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de quem seria o relator. E com isso, a oposição, mais uma vez, elegeu alguém de seus aliados. Trata-se do deputado federal Alfredo Gaspar. Portanto, a oposição ganhou tanto na presidência quanto na relatoria, uma vez que havia a vontade do governo federal em ocupar essas duas vagas através das indicações que foram feitas pelos presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. A gente separou um trecho do que diz o líder da oposição, o senador Ciro Nogueira, afirmando então e principalmente destacando essa ampla vitória da oposição no que diz respeito também a uma vitória em cima de Davi Alcolumbre, que não conseguiu fazer com que o seu indicado fosse eleito. O presidente Davi Alcolumbre, ele tem a força política de fazer indicações e sugestões, mas não numa casa de pares de impor uma votação dentro de um colegiado. O colegiado tem autonomia, e isso é dentro da legalidade, do regimento, né, de buscar uma alternativa diferente. Tanto é que aconteceram duas candidaturas, três, uma delas renunciou, que foi o senador Eduardo Girão, né, e tivemos o Carlos Viana, que venceu a eleição, e o Omar Aziz, que era alguém que havia sido indicado pelo presidente Davi Alcolumbre. Então não há aqui nenhuma briga nesse aspecto. A democracia sendo exercida e quem ganhou foi o povo brasileiro. Só fazendo uma correção aqui, na verdade foi o senador Rogério Marinho, portanto, que deu essas declarações que a gente acabou de ouvir agora há pouco e não Ciro Nogueira, como eu informei anteriormente. Quem repercutiu também esse resultado na CPI foi o líder do governo no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, que afirmou que mesmo assim, com a oposição tendo a presidência e a relatoria do colegiado, o resultado dos trabalhos de investigação não deve ser totalmente favorável aos opositores do presidente Lula. Nós vamos fazer as conversas que forem necessárias, nós temos maioria na comissão e essa comissão não vai servir à oposição, aos palanques da oposição, aos likes da oposição. Tenho certeza e garantia disso. A gente é o maior interessado que essa CPMI seja conduzida, toque a investigação, apure quem tiver que apurar e responsabilize quem tiver que apurar. 80% das fraudes de INSS aconteceram entre 2019 e 2022. A gente ouviu, portanto, Randolfo Rodrigues destacando que essa questão relacionada à CPI vai apurar principalmente aquelas fraudes que ocorreram, os descontos indevidos nos anos do governo Jair Bolsonaro, que, de acordo, então, com o discurso dos apoiadores,
teriam sido os momentos de maior desvio de verbas, desvio principalmente dos benefícios de aposentados e pensionistas, que somam, de acordo com investigações da Polícia Federal, mais de 6 bilhões de reais. Evandro. Obrigado pelas informações, Andrianelli. Um ótimo trabalho para você. Aliás, eu quero perguntar para vocês, e essa enquete está disponível lá no nosso YouTube, qual deve ser a principal prioridade da CPMI do INSS? Apurar os responsáveis, propor novas leis de proteção ou dar mais transparência ao sistema? Vote lá para a gente trazer a sua opinião aqui no final do nosso 3 em 1. Quero trazer para vocês também esse tema para ouvir o comentário de vocês e a análise sobre o que seria considerada então a primeira derrota do governo, porque se contavam com nomes que poderiam ajudar o governo nessas definições e nenhum deles passou. Inclusive, o senador Omar Aziz falou que o governo tomou bola nas costas porque dormiu no ponto mais uma vez. Alan Gani, como é que você avalia essa busca da oposição por uma articulação em cima da hora e que no fim das contas funcionou? Olha só, a oposição acabou acertando e é importante que essa CPMI fique nas mãos da oposição. Por que eu digo isso, Evandro? Porque este escândalo de corrupção tem as digitais do Centrão e tem as digitais da esquerda. Prova disso é que os sindicatos são historicamente ligados à esquerda e a corrupção se deu justamente nos sindicatos. Vamos lembrar que o irmão do presidente também é vice-presidente de um desses sindicatos. Além disso, naquele processo, né, de recadastramento automático, que o Jair Bolsonaro lá lançou uma medida provisória para dificultar o recadastramento automático, onde ocorria o desconto automático em folha, o Centrão foi lá, colocou um jabuti, jogou para 2021, depois jogou para 2022 e depois enterrou de vez, facilitando, evidentemente, a corrupção. Então é muito importante, dado os indícios das digitais de esquerda, que a oposição tem o controle e a relatoria também, a presidência e a relatoria, caso contrário, ela poderia ser instrumentalizada pelo governo. Ô Zé Maria Trindade, a oposição já estava esperneando bastante diante dessas indicações que foram feitas pelos presidentes da Câmara e do Senado, porque foi ela quem conseguiu impor essa CPMI. Foi ela quem costurou para que essa CPMI ficasse de pé e pudesse, então, começar a valer para investigar esses desvios bilionários no INSS. Mas o governo tentou uma articulação que, no fim das contas, não funcionou. Seria mais uma derrota que o governo vai amargar diante de uma dificuldade de articulação, e daqui a pouco a gente vai trazer mais bastidor sobre isso. Fala, Zé. Foi uma derrota anunciada e reconhecida e indica dificuldades futuras, né? Eu cantei essa bola aqui. Eu falei que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não indicam presidente e relator de CPI. Quem indica o relator da CPI é o presidente que é eleito diante de um acordo. Olha, o governo se deu bem nas CPIs anteriores, né? Dormiu nessa, e eu já sabia porque eu vi o nome dos indicados. O governo não tem maioria. A oposição detém o controle do plenário desta CPI do roubo dos aposentados. Isso significa controle da mesa, controle do plenário. A oposição vai dizer quem será convocado ou não, quem será investigado ou não. Qual é o ponto de acordo dos dois? É sobre as excelências, investigação de ministros, ex-ministros, secretários ali do INSS, diretores do INSS e as excelências, os deputados e senadores. Ninguém rouba 6 bilhões de reais sem a participação de deputados e senadores. O monopólio do roubo aqui em Brasília está nas mãos dos poderosos. É isso mesmo. É preciso saber os altos funcionários do INSS e Ministério da Previdência, os deputados e senadores que contribuíram e que deram o sinal verde para o roubo. E depois ir atrás, evidentemente, dos sindicatos e das associações fajutas que roubaram dinheiro dos velhinhos. E saber deles, e aí, quem é que deu costa quente? Quem abriu as portas deste mundo da corrupção no INSS para que esses sindicatos e associações pudessem surfar? Ninguém rouba 6 bilhões de reais sem o apoio de deputados e senadores. Nos bastidores ali é o seguinte, os partidos são divididos. Então, se o líder indica, né, dentro do partido, governistas e oposição, ali equilibra. Todas as outras, União Brasil e outros, dividiram e davam maioria para o governo.
Desta vez não, era só olhar os indicados. Eu fui olhar, eu fiz a pesquisa. O resultado 17-14, aonde que o governo tem maioria, vai amargar dificuldades na investigação e é bom mesmo que seja assim. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia, hein? E como é que você entende também essa estratégia do governo que confiou demais numa indicação dos líderes das casas e não entendeu que o negócio estava miando? Bom, primeiro que eu discordo um pouco da matemática do senador Randolph quando ele diz que tem a maioria. Essa maioria não teria perdido. Não, é. Elementar, meu caro Watson, senador. O Randolph quis explicar o inexplicável. Não, aliás, outra matemática que ele errou, que ele falou que a maior parte foi de 2019 a 2022. Foi de 2022 a 2025. Ainda. Aí, na verdade, nesses últimos dias e hoje, saíram mais reportagens sobre isso, há cada vez uma suspeita cada vez mais consolidada da participação de bancos. E, inclusive, o Banco Central também teria fragilizado alguns controles em 2021. Isso é importante. Algo que começou em 2016, em 2016, e só passou a ter a participação da Polícia Federal nas investigações em 2025. Não entendo por que essa demora de 9 anos. De qualquer forma, é claro que o governo vai ter dificuldade e há um outro componente importante. Quando surgiram as notícias sobre esse escândalo, naquele momento o governo perdeu pontos na sua popularidade. O governo recuperou uma parte agora por conta da história do tarifaço. Então, de novo, é o momento da oposição tentar dar o troco. E aí, nós vamos ver o que a opinião pública decide. Né? Fala, Bruno Moza. Bom, eu acho que tudo isso que foi comentado por todos aqui mostra que toda a máquina pública centralizada e os seus tentáculos, eles são a grande parte do problema e não a solução como é vendido pra gente. Fica muito claro isso. E mais uma vez a gente tenta ver, como muito bem o Piperno colocou, uma relativização da matemática. Daqui a pouco querem que a gente acredite que 2 mais 2 não é 4. Tentam dessa maneira, né? Mas o mais triste de tudo isso é nós termos que discutir uma pauta tão importante, tão absurda como essa, desvio bilionário de aposentados e pensionistas, e não é a primeira vez. A gente já viu o que aconteceu com os fundos de pensão lá atrás, anos atrás, que aquela corrupção ela foi simplesmente mostrada para o grande público. Também outro esquema bilionário que a gente viu. O pior de tudo é nós termos que politizar isso, ou seja, ver uma briga entre a oposição à situação. Claro que faz parte do jogo político, quando o grande ponto era justamente entender da onde vem isso e como ressarcir essas pessoas. Porque, novamente, quando falam o INSS repôs esse dinheiro, de novo, é algo muito abstrato, parece que você não está pagando, mas é você quem está pagando pela corrupção, que eles vêm a público e falam, o INSS pagou de volta, é você que está pagando de volta. Somos todos nós, a socialização do prejuízo como um todo. Por isso, é extremamente importante, como o Alan falou, que isso se mantenha na mão da oposição e que seja alguém firme, que vá até o final para descobrir isso. A gente já teve mensalão, petrolão, será que agora a gente vai ter que ter um novo nome, INSSzão, para esperar quantos bilhões serão descobertos dessa maneira? Olha, a gente tem um comentário aqui da nossa audiência, é sempre muito bom trazer o que os nossos telespectadores também compreendem desses temas que nós discutimos aqui. A Daniela Cortella colocou, o principal mote da CPMI e do INSS deveria ser buscar pelos culpados e puni-los. Infelizmente, o Brasil está em descrédito no quesito justiça. Vamos torcer para que isso mude. Quem sabe? Daniela, obrigado pela tua participação, um abraço para você. Pois é, o principal mote vai se perdendo nessa politicagem e nessa tentativa de ocupação de poder também na CPMI do INSS. Mas agora eu quero ouvir a opinião de vocês sobre a estratégia específica do governo. Porque o senador Omar Aziz, que tinha sido indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não conseguiu a quantidade de votos necessários para poder ocupar de fato esse espaço, disse que o governo tomou bolada nas costas. E disse que o governo mais uma vez dormiu diante da necessidade de uma articulação mais intensa, porque contou com aquilo que não tinha e se ferrou,
para não falar outra palavra. Alan Gani, o governo tem dormido muito no ponto, no teu ponto de vista? Tem dormido no ponto, e esse é um grande tema, um grande calcanhar de Aquiles a ser explorado. É algo muito concreto, isso acaba pegando para a população. Vamos lembrar que lá atrás, no escândalo do Mensalão, o governo não foi duramente atingido porque a economia ia bem, né? E acabou ali a economia se sobrepondo ao escândalo de corrupção. Mas fez um baita de um estrago. Portanto, se a oposição souber explorar muito bem este caso e identificar que, de fato, ele está muito mais ligado à esquerda, ao centrão, do que parlamentares de direita, por enquanto até aqui os indícios são esses, aí existe uma grande fragilidade, sim, por parte do governo. A gente sabe que no Brasil questões econômicas e de corrupção atingem em cheio a popularidade e também o campo eleitoral. Como é que você avalia, Piperno? Olha, eu acho que é óbvio que isso é um incômodo para o governo. Eu não sei se a articulação cochilou. Eu acho que o governo não tem uma base tão numerosa assim. Isso, para mim, é cada vez mais claro. Foi até um milagre aprovar algumas coisas, porque o Centrão, ele é basicamente formado por um grupo de deputados de centro-direita. Eles não são extremistas, na sua maior parte, mas eles são um bloco de centro-direita que apoia o governo em algumas pautas econômicas, mas muitas vezes eles votam contra. Agora, eu acho que enfim, a bancada... Essa votação foi 17-14, ou seja, tem um deputado tem um senador que não apareceu para votar. Não sei se seria o 15 ou o 18. De qualquer forma, se for o 15, o governo tem que conquistar um voto do outro lado para tentar empatar. Mas eu acho que é fundamental, repito, a investigação correta, que a investigação chegue aos bancos e também a associações. Eu vi hoje, inclusive, a história de uma associação agrícola que também teria participado disso. Tudo merece ser revirado. Fala, Bruno Musa. Sem dúvida, né? A gente vê, os números falam por si. Então, a dificuldade do governo é cada vez maior em aprovar as suas próprias pautas e conseguir esses anseios. Ainda mais quando a gente vê uma estagnação, dificuldade econômica por parte da atividade ou até mesmo da perda do poder de compra por grande parte da população, que é comumente chamado de inflação, nada mais é do que seu capital valer menos. Portanto, todo esse cenário faz com que o Centrão, que, como a gente vem falando aqui, ele pode cair para um lado ou para o outro, a depender do seu próprio interesse, ele vem deixando o governo de forma mais isolada. E cada vez mais ele, que já não tem a maioria, como o Piperno colocou, passa a ter ainda uma dificuldade maior. Porque é aquela frase, né? É a economia estúpido, né? Ou seja, o que manda na ponta final é a percepção do bem-estar das pessoas. Quanto isso mais cai, obviamente isso é atribuído ao governo de turno, ao governo federal. E, portanto, como essa percepção ela está ruindo, de fato está, a gente vê uma dificuldade ainda maior do governo de articular todas essas pautas. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber o sabor... Ó, minha mão entrando na tela do Gani, ó. Tá. Vamos pra cá. Quero saber, ô Zé Maria Trindade, o sabor que ficou pro governo depois dessa história toda e se de fato, como menciona o Maraziz, a derrota não foi para Davi Alcolumbre, porque ele falou inclusive a um grande amigo meu jornalista, o Igor Gadelha, que hoje trabalha no portal Metrópolis, que a derrota não foi para o senador Davi Alcolumbre, que ele fez uma indicação, mas ele entendia que poderia haver uma votação que não levasse a esse caminho, mas que sim, foi uma derrota do governo, porque dormiu, não se preparou, mais uma vez não está preocupado com temas que são delicados para ele. Você compreende dessa maneira, Zé? Não compreendo, não. Veja bem, foi uma derrota, sim, dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. A parcela maior, eu diria até que foi deles. Eles é que assumiram a responsabilidade ali de sair indicando relator e presidente da CPI. Eu estranhei desde o início, você sabe que eu estranhei isso aqui. Falei, olha, não é assim, não. Primeiro, o dever de casa tem que ser feito. E qual é o dever de casa? A indicação dos integrantes da CPI. Isso aí é um sinal claro de enfraquecimento do governo no Congresso Nacional, que já vem há tempos.
né? Qual seria o trabalho? De convencer, de alguma maneira, os líderes dos partidos políticos a indicarem pessoas mais ligadas ao governo, né? Então vamos lá, por exemplo, União Brasil indicou só oposicionistas, mas União Brasil tem integrantes que defendem o governo, né? Mas não, o líder indicou adversários. Então, era só... Eu fiz esse exercício, por que o líder do governo não poderia fazer? Ele fez também, ele não é bobo. Ele sabia, a derrota estava desenhada, a maioria está desenhada. Veja bem, mesmo que o governo consiga, no exercício mais difícil, porque o líder teria que trocar integrantes da CPI, isso é um ato de agressão. Acontece, mas o preço é muito alto, o preço político, o preço de pagamento e tudo mais. É possível, mas mesmo assim, a mesa diretora está nas mãos da oposição. Quem conhece o senador Carlos Viana sabe que ele é firme, ele é de oposição, ele vai enfrentar as urnas no ano que vem. Então, ele não vai se vender. Então, a oposição com mesa diretora nas mãos, presidência e relatoria, faz um estrago.